sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de produção de texto para o terceiro ano do Colégio Emaús. Meninos, lembrem-se das nossas orientações, de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem ser baseadas nas nossas videoaulas, assim como os para-casas sempre serão entregues a vocês por aqui. Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, daremos continuidade à nossa disciplina de produção de textos e hoje vou corrigir o para-casa que havia deixado na última aula. Vamos seguir um pouco com a matéria e eu vou explicar para vocês o para-casa de hoje. Vamos lá? Então, primeiro vamos corrigir a página 100 e 101, né, que foram exercícios que eu deixei para vocês na última aula. Vamos lá? Então, na página 100 e 101 havia este questionário que vocês precisavam responder. Lembrando que, se a resposta de vocês estiver parecida com a que eu coloquei aqui, vocês não precisam apagar nada, tá bom? Se estiver correta a resposta, pode deixar do jeitinho de vocês, do jeitinho que vocês responderam. Vocês só precisam apagar se estiver realmente muito diferente, tá bom? Então, vamos lá. Nós estávamos falando sobre o vendedor de frutas, a pintura da Tarsila do Amaral, e íamos fazer, né, um planejamento para poder fazer uma releitura. E precisávamos, então, responder essas questões. Vamos lá? Vamos corrigir as questões? Qual é o tema da pintura? Qual é o tema da pintura? O tema é um vendedor de frutas, né? Então, o tema desta pintura é um vendedor de frutas. Onde se encontra a pessoa retratada na pintura? Então, onde está a pessoa que foi pintada? Ela está no barquinho, no mar. O vendedor de frutas está em um barquinho no mar. Que frutas estão em volta dessa pessoa? Então, quais frutas este vendedor tem à volta dela? Laranjas e abacaxi, que são frutas tropicais, né? Frutas aqui do nosso país. A Tarsila fez isso de propósito, né? Para evidenciar as frutas do nosso país, do nosso lugar. Que animal aparece na pintura? Nós não conseguimos saber a espécie, mas podemos dizer que é uma ave. Uma ave aparece na pintura. Vocês conseguiram observar onde está essa ave? Procurem bem direitinho que vocês vão conseguir vê-la. Qual é a cor que mais aparece na pintura? Então, qual cor aparece mais? É a cor azul. Vocês conseguem me dizer por quê? Que é a próxima questão, né? A cor que predomina é o azul porque esse vendedor está no mar, ele está entre as ondas e também aparece o céu ao fundo. Todas as vezes que a gente for pintar ou desenhar o mar e sempre que aparece o céu, o azul não vai ter jeito, ele sempre vai ser a cor que vai predominar. Podemos utilizar diferentes tons de azul, assim como a Tarsila fez, mas o azul sempre vai ser a cor predominante, a cor que mais vai aparecer. Que elementos aparecem ao fundo da pintura? Então, lá no fundo da pintura, o que existe? O que nós conseguimos observar? Temos morros como igreja, temos uma casa e uma praia com 8 coqueiros bem alto. Então, né, lá no fundo nós podemos ver um morro com a igreja, uma casa e uma praia com 8 coqueiros. Então, temos uma cidade e temos também uma natureza exuberante e bem bonita. Esses elementos estão perto ou longe da pessoa retratada? Eles estão longe, né? Porque eles aparecem bem menores que a pessoa que está no barco. Quando a gente vai fazer um desenho, uma pintura, a gente tem que pensar nessas proporções, né? Uma pessoa normalmente é bem menor que uma casa. Se numa pintura nós temos uma pessoa bem maior que uma casa que aparece atrás dela, isso quer dizer que a casa está bem longe, né? Porque a nossa visão alcança ela mais longe e ela se torna um pouquinho menor. Então, nesse caso, todos os elementos estão longe do vendedor de frutas, porque eles estão bem menores que ele que está lá no barco em alto mar. E aí vocês iriam fazer, né, eu tenho certeza que vocês já fizeram, a releitura da pintura O Vendedor de Frutas. Lembrando que precisava ter o mesmo tema, mas que vocês podiam mudar as cores, utilizando as que vocês mais gostassem, e também podiam alterar as formas e os tamanhos dos elementos. É isso que a gente constitui uma releitura, né? Uma releitura é quando você pega um trabalho artístico, mantém o tema e o transforma, fazendo com que as cores sejam diferentes, com que as formas e os tamanhos também. A gente pode acrescentar novos elementos, retirar alguns elementos e assim fazer, né, essa releitura. A gente relê
uma obra já existente. Então, vocês deveriam fazer o rascunho aqui, né? Depois fariam essa revisão e também fariam o texto final, que seria numa folha à parte. Quero que vocês tirem uma foto desta releitura do Vendedor de Frutas da Tarsila e mandem para as plataformas do colégio, para eu poder fazer aqui na nossa videoaula uma exposição virtual com todas as releituras que vocês fizerem dessa obra, tá bom? E aí vocês tinham também algumas perguntas para serem respondidas no caderno, mas eram todas perguntas pessoais, né? Vocês colocariam coisas que vocês pensam, o que vocês sentiram quando fizeram a releitura, então não podemos corrigir aqui, já que são respostas que vocês vão escrever direto da mente e do coraçãozinho de vocês, tá bom? Então, já que não podemos, né, fazer isso, vamos para a unidade 4, falar dos contos de assustar, né? Hoje veremos da página 102 até a página 107. Vamos ler um pequeno conto de assustar. Vou explicar para vocês o que são os contos de assustar, que também são conhecidos como contos de terror. Vamos estudar sobre eles e depois eu vou explicar para vocês todo o para casa dessa semana, tá bom? Que vai ficar aí para nossa aula da semana que vem para a gente corrigir. Vamos lá? Ai, que medo! Lá na unidade 4. Você gosta de histórias que dão medo? Em sua opinião, que personagens fazem o leitor tremer de medo? Todas as pessoas costumam ter medo? Ou algumas apenas fingem que são corajosas e no fundo, morrem de medo também? E você, tem medo de quê? Ou de quem? O medo, gente, ele é presente na vida de todo mundo. Professora, você também tem medo? Eu tenho, de várias coisas, e muitas coisas que, na verdade, nem tem sentido ter medo, mas ainda assim a gente sente. O medo é natural para o ser humano, todas as pessoas sentem medo de algo, tá bom? Então, é bem normal sentir medo. E aí eu trouxe para vocês, né, o que nós vamos estudar nessa unidade, que são os contos de assustar, as tiras ou as tirinhas e a reportagem. Vamos começar então pelos contos de assustar, que são conhecidos também como contos de terror. Eu trouxe para vocês esse texto aqui, é bem pequenininho, para vocês entenderem por que o medo é importante para a nossa vida. Vocês não precisam copiar esse texto no caderno, tá? Ele não está no livro, foi eu que trouxe para vocês, mas não precisa copiar esse texto todo no caderno. Se vocês quiserem, coloquem só contos de assustar, o número da videoaula, porque depois, quando vocês forem estudar, vocês sabem exatamente em qual vídeo vocês devem procurar, tá bom? O nome desse texto é Por que o medo é importante em nossa vida? As definições dos dicionários indicam que a palavra medo significa uma espécie de perturbação diante da ideia de que se está exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. Esse é muito importante da gente entender, né, meninos? Porque às vezes a gente tem medo de algo que não é real, ou então medo de algo que não vai nos fazer mal, mas ainda assim a gente sente esse medo. Pode-se entender ainda o medo enquanto um estado de apreensão, de atenção, esperando que algo ruim vai acontecer. Às vezes a gente fica ali naquela sensação que vai acontecer algo ruim e fica com medo. Para além das definições da palavra, o medo é uma sensação que está ligada a um estado em que o organismo se coloca em alerta diante de algo que se acredita ser uma ameaça. Então, o medo é uma sensação que o nosso corpo produz através do momento que a gente fica alerta, pensando que está sofrendo ameaça de algo ou alguma coisa, tá? O medo é um estado de alerta extremamente importante para a sobrevivência do ser humano, porque uma pessoa sem medo nenhum pode se expor a situações extremamente perigosas, arriscando a própria vida sem medir as possíveis consequências trágicas dos seus atos. Então, quando a gente fala, eu não queria ter medo, eu queria ser muito corajoso. Na verdade, todos nós temos a coragem e todos nós temos o medo. E o medo é muito importante para o ser humano, porque faz com que a gente pense melhor antes de agir, com que a gente pense melhor antes de entrar em alguns lugares que seriam perigosos para a gente. O medo, ele faz parte do ser humano. E nesse caso, as histórias de assustar, elas foram feitas para nos divertir. Através do sentir medo, a gente acaba se divertindo também. Então, o que são contos de assustar? Um conto é uma narração breve de eventos imaginários que apresenta um grupo reduzido de personagens e que não seja complexo. Então, o conto, ele tem uma linguagem bem simples, os eventos são todos tirados da imaginação e tem poucos personagens. Então, é uma história bem fácil de ser lida. Normalmente é um texto curto, que não tem muita dificuldade, porque são poucos personagens,
são poucas falas e os eventos quase sempre são de mentirinha. E as características principais desse conto de assustar são: é um relato literário de ficção, ou seja, sempre mentirinha, que tem a intenção de provocar sentimentos de medo em quem está lendo. Então, quem vai ler esse texto vai sentir um pouquinho de medo. Sempre tem densidade. O que é densidade? Vou explicar para vocês. Um texto denso é um texto bem parado, que a gente precisa prestar bastante atenção em cada um dos detalhes, porque isso desperta o medo em quem está lendo também, tá, meninos? Um dos principais modos de desenvolver um conto de terror ou um conto de assustar é através de elementos que não possuem uma explicação. Então, coisas que acontecem. Uma porta bateu. O que bateu a porta? Não sabemos. É a falta da explicação que gera o medo, porque a gente não sabe o que aconteceu. Quando o cenário onde determina a situação é descrito, isso também ajuda a incitar o sentimento de medo. Então, normalmente, os contos de assustar vão falar sobre o ambiente, né? Não é só uma casa, é uma casa escura, toda pintada de cinza, com uma árvore seca. É assim que a gente acaba criando uma narrativa de assustar, utilizando cada um dos elementos e cada pedacinho que a gente pode para causar esse sentimento nos nossos leitores. Agora, vamos falar do conto de assustar no primeiro passo. Agora prepare-se para arrepiar os cabelos. Ai, que medo! Vamos ler esse texto juntos, tá bom? Acompanhem a leitura pelo livro. Aqui pela videoaula a imagem não fica muito nítida para vocês e vai acabar atrapalhando os olhinhos de vocês. Peguem o livro e vamos ler juntos, tá bom? Eu vou ler em voz alta, vocês vão acompanhando e sentindo a minha voz, prestando bastante atenção e vendo quais sensações vocês vão sentir ao ler esse texto. Vamos lá? Esse texto é da Ângela Lago e se chama Caio? Em Bom Despacho tinha uma fazenda à venda, mas ninguém queria comprar. Era mal assombrada. Quando o preço chegou lá embaixo, veio de Luzes um comprador para fechar negócio. O caseiro aconselhou o homem a passar a noite na fazenda e deixar a decisão para o dia seguinte. E o homem ficou para dormir. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. Caio, Caio, a voz repetia. Acontece que o homem se chamava Caio. Ele estranhou muito e foi com custo que gaguejou. Aqui. E na mesma hora, um osso de perna caiu em cima dele. O homem gelou, mas não adiantava correr. A assombração sabia até o seu nome. Melhor era continuar deitado e se cobrir todinho. Dali a pouco, o vozeirão recomeçou. Caio, Caio. E se a assombração não soubesse o nome dele, coisa nenhuma, e tivesse só perguntando se podia cair? Por via das dúvidas, o Caio murmurou. Sim. Caiu outro osso. E Caio matutava. Será que a assombração estava pensando que sim queria dizer sim pode cair? Ou sim sou eu, Caio? Resolveu desvendar a questão, de uma vez por todas. Eu? Caiu mais um osso. E de novo. Caio, Caio. E o Caio para testar. Cai! Caiu outro osso. Aí o Caio começou a achar que a assombração estava gozando a cara dele. Caiu? Por coincidência, a assombração desafinou nessa hora. O homem teve um treco, deu 2 tiros para o alto chorando nervoso. Cai, mas cai logo que eu não aguento mais essa história. E para sua surpresa, quem despencou do forro do teto foi o caseiro, que não queria dono novo na fazenda onde ele gostava de vadiar. Esse texto, né, eles brincam com o nome Caio, como se fosse o verbo cair, e também mostra que no final não tinha assombração nenhuma, era só o caseiro que não queria que ninguém comprasse a fazenda. Essa história está no livro da Ângela Lago, 7 histórias para sacudir o esqueleto. E aqui nós temos um vocabulário. Caseiro é uma pessoa ou empregado doméstico encarregado de cuidar de uma casa. Desvendar significa solucionar, pôr um ponto final em algum mistério. Gaguejou é falar com dificuldade, tropeçar nas palavras, enrolar a língua, muitas vezes de medo, de temor, mas muitas vezes também de nervoso. Quando a gente está nervoso, a gente costuma gaguejar um pouco. Gelou
Essa palavra é usada como sentir frio pelo corpo, né? De medo, de pavor. É quando você fica congelado. Matutava significa pensar, refletir. Ter um treco é ficar com raiva, nervosa, brava ou então até mesmo se sentir mal por um instante. E vadiar é ficar ou andar à toa, sem trabalhar, não fazer nada e levar a vida ociosa, né? Sem nenhum trabalho específico. Então, o que o caseiro queria era continuar sem trabalhar direito. A Ângela Lago, que é a autora desse texto, nasceu em Belo Horizonte em 1945. É a autora e ilustradora de narrativas e poemas dedicados ao público infanto-juvenil. Ela é formada em artes gráficas, é uma das artistas contemporâneas mais premiadas do Brasil e no exterior. E para saber mais sobre essa autora, é só pedir ajuda para o pai, para a mãe, para o responsável e entrar nesse site que está aí, que vocês vão descobrir várias outras histórias dessa autora muito, muito legal, que é aqui de pertinho da gente, de Belo Horizonte. E agora eu vou explicar para vocês o para casa. Vocês vão fazer a página 106 e 108, ler todas as questões, responder todas elas e também tem um questionário que eu coloquei lá no final, tá bom? Vamos ler rapidinho esse quadrinho. As histórias ou contos de assustar apresentam vários elementos que ajudam a causar medo no leitor, como cenário noturno, correntes que são arrastadas, vozes sussurradas, portas que batem de repente, trovões e relâmpagos, caveiras, luzes que se apagam misteriosamente, sombras, além de fatos que não são explicados, personagens misteriosos e etc. Então, agora vocês sabem tudo sobre os contos de assustar. Tem tanto no livro quanto aqui na videoaula, também expliquei direitinho para vocês o que é conto de assustar e vocês podem fazer essas atividades. Atividade número 1, vocês vão marcar os elementos que causam medo presentes no conto. Na 2, vocês vão falar, né, responder essas perguntas. Pelo título, qual seria o enredo das histórias desse livro e quais são os personagens envolvidos nessa história? Vocês vão se responder também quando ocorrem os fatos narrados. Vocês vão ler esse pequeno trecho e responder qual é o sentido de o preço chegou lá embaixo e por que o preço da fazenda chegou lá embaixo. Basta reler o texto que eu tenho certeza que vocês vão descobrir por que o preço da fazenda estava tão baixo. Na número 4, vocês vão estudar a voz cavernosa e falar de quem é a voz, como ela foi representada e por que a assombração usava esse tipo de voz. Na número 5, vocês vão descobrir qual é o objetivo do caseiro e marcar uma das opções. Na número 6, vocês vão falar sobre a voz, né? Falar o que significa aqui, qual era a dúvida do Caio, por que o Caio atirou e com qual objetivo o caseiro resolveu assustar o comprador. Na número 7, vocês vão fazer todas as expressões destacadas indicam que Caio estava com muito medo, exceto. Então, dessas 4 frases, 3 delas indicam que o Caio estava com muito medo e uma não indica isso. Vocês vão marcar a que não indica. E aí vocês vão responder essas questões no caderno de vocês. Se vocês quiserem colocar as perguntas, tudo bem, é só vocês copiarem no caderno e responderem. Se vocês quiserem só responder, tá tudo certo. É só vocês colocarem a data de hoje, o número da videoaula e responder tranquilamente, tá bom? Então, as perguntas que eu coloquei aqui são perguntas que vocês vão responder assim, fácil. Explicar com as suas palavras o que é um conto de assustar e o que é medo. Vai dizer para mim qual é o maior medo de vocês e por que isso te causa essa reação. E vocês vão me falar também qual para vocês é o melhor jeito de combater o medo. E vão me dar a opinião de vocês sobre o que não pode faltar num conto de assustar. E aí vocês vão fazer uma ilustração dos seus medos de um jeito bem engraçado. Ou seja, vocês vão transformar o medo de vocês numa grande piada. Por exemplo, a professora aqui tem um medo bem pequenininho de palhaços. Como eu poderia desenhar um palhaço fazendo com que ele não me cause medo? Eu tiraria toda a maquiagem dele e colocaria ele num terno bem sério e tranquilo e assim eu transformaria o meu medo em algo muito tranquilo. E é isso que eu quero que vocês façam. E se lembrem que eu quero essa fotografia dessa imagem bem legal para que eu possa compartilhar aqui com os colegas de vocês, tá bom? Bom, vocês vão fazer então as páginas 106 e 108,
vão responder o questionário no caderno e estudar bastante os contos de assustar. Na próxima aula vamos continuar com esses contos, fazer a nossa produção e estudar muito mais gêneros de produção de texto. Tenho certeza que a gente vai se divertir muito ainda. Não se esqueçam de me enviar todas as atividades para que eu possa vê-las, me deliciar com as produções de vocês e também colocar aqui nas videoaulas para que os seus colegas possam saber como andam as produções textuais maravilhosas que vocês estão fazendo, tá bom? Nos vemos na próxima aula, já estou com saudades e lembrem-se, juntos no caminho certo.